Muito bom dia. Permitam-me que comece por agradecer à Convenção Nacional da Saúde o convite que me dirigiu, em particular nas pessoas do professor Eurico Castro Alves e do Dr. Almeida Lopes que me contactaram e que aceito muito honrado. Queria também cumprimentar todos os participantes no painel, todas e todos os participantes no painel e o seu moderador e todas e todos os que neste momento nos estão a ouvir. Desafiaram-me para apresentar a minha opinião sobre novas propostas para alterar os paradigmas de combate à atual pandemia de Covid. E é isso que eu vou fazer. E vou fazê-lo a título pessoal e como minha opinião, embora esteja inserido num grupo de profissionais de saúde e investigadores nacionais e internacionais de Hong Kong até aos Estados Unidos, passando por múltiplos países da Europa, que estão a tentar convencer as autoridades de saúde a alterar os ditos paradigmas. Em primeiro lugar, e porque nesta altura em que prevalece o pensamento único e um monolitismo em relação a estas questões, eu quero começar por dizer que não sou negacionista. Sei que a pandemia de Covid é um problema muito grave de saúde pública e também de saúde social. Defendo convictamente as medidas de prevenção não farmacológica, consubstanciadas no distanciamento social, na higiene das mãos, no uso de máscara, e não subscrevo as posições de alguns países e de alguns investigadores e epidemiologistas que defendem que se deixe o vírus circular para criar imunidade de grupo. Discordo radicalmente das atitudes e da estratégia que está a ser seguida para o combate à pandemia na maior parte dos países industrializados e em Portugal também. E, no entanto, porque estamos num Estado de Direito Democrático e a Constituição é respeitada, cumpre estritamente, como devem cumprir todos os portugueses, as determinações legítimas do nosso poder político. E então, quais são os meus fundamentos? Em primeiro lugar, tenho para mim, e vou tentar partilhar convosco esta minha convicção, de que o confinamento, os recolheres obrigatórios, os estados de emergência, tal como estão a ser adotados, todas as medidas conducentes à paragem da atividade social e económica são inúteis e são prejudiciais. Na big picture, são inúteis. Tem aqui os dados do número de casos por dia, novos casos por dia, por milhão de habitantes, média mensal, num conjunto de países da Europa Ocidental. E podem ver que os que não confinaram, como a Suécia, aqui a preto, tracejado, nem adotaram medidas, o que eu discordo, não diferem dos outros, na big picture, em termos de incidência da Covid. E em termos de algo mais grave, que é a mortalidade e mais importante, a situação é idêntica. E mesmo aquele bombardeamento que nos foi feito no início para condenar os suecos porque estavam a ter uma mortalidade de canhão, vejam que não é verdade. Comparem com os outros países, com exceção de Portugal e Alemanha. Isto seria um estudo de caso interessante, podemos discutir isto. Mas na big picture e a evolução o que mostra é isto. Suécia e Alemanha aqui, Portugal aqui. Confinar mais, confinar menos, não confinar, na big picture não tem efeito naquilo que interessa, que é a mortalidade. E se isto é inútil, atenção, se isto, as medidas extremistas, sanitaristas, são inúteis, não as outras medidas de prevenção, são prejudiciais, têm um impacto social e económico gravoso, conduzem à miséria social, induzem o aumento da conflitualidade social, por todas as razões que aqui estão expostas no diapositivo, e que o Fundo Monetário Internacional, nos seus 75 anos de existência, prevê como a pior crise, 5% de redução de queda na economia mundial. Estes são os dados da variação homóloga do PIB, nos países que eu referi, comparado, obviamente, com o ano anterior, e vê-se as consequências. Mas estas medidas e a centralização obsessiva na resposta desorganizada e inútil da maneira que está a ser implementada à Covid têm consequências gravosas também no que diz respeito à prestação de cuidados de saúde a doentes não Covid. Isto
traduz por este indicador que é o excesso de mortalidade. Eu fui obter dados da plataforma SICO, que é pública, onde estão registrados os certificados de óbito, e apresento-vos aqui o número de óbitos por Covid ou atribuídos à Covid ao longo das semanas deste ano 2020 e o excesso de óbitos comparando 2020 com os 5 anos anteriores. E como podem ver, é constante este excesso de mortalidade não explicada pela mortalidade Covid. E dizem-nos que é por causa das ondas de calor. Eu não sei se em 2020 as ondas de calor foram mais intensas que nos anos anteriores, mas sei, como podem ver na parte direita e na parte esquerda do gráfico, que isso se verifica quando não há ondas de calor. E aqueles são dados meus, mas estes são dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística, que os publicou recentemente. Um aumento de mortalidade de cerca de 8,5%, mais 8 mil óbitos do que na média dos anos anteriores. E a mortalidade atribuída à Covid, por Covid ou com Covid, explica 27,5% deste excesso de mortalidade. Quase 5.740 óbitos não têm esta explicação. Então, qual é a mais provável explicação? Já há estudos publicados na literatura científica, nomeadamente de Itália, do norte de Itália, que mostram claramente isto. Redução da ocorrência aos cuidados de saúde, nomeadamente aos departamentos de emergência, aumento da mortalidade extra-hospitalar. Estes dados reproduzem-se no Reino Unido e reproduzem-se nos Estados Unidos, embora ainda não estejam publicados. E em Portugal, o INE demonstra-nos isto. A mortalidade hospitalar aumentou 6%. Este ano, comparativamente com os últimos 5 anos, com a média. Quase toda esta mortalidade é explicada pelos óbitos Covid. Mas a mortalidade fora do hospital, no domicílio nomeadamente, aumentou 23%. É fácil perceber que os doentes com situações crónicas que agudizam, que os doentes que têm doenças agudas de novo, não estão a ser tratados e morrem em casa. Mas o problema mais grave, e estamos a assistir a isso todos os dias, é que o facto de as decisões das autoridades de saúde terem levado, não ao encerramento, porque não foram encerrados, mas ao fechamento dos cuidados primários de saúde, a porta de entrada no nosso sistema, fará com que os novos casos de diabetes, de doenças cardiovasculares, de neoplasias, não sejam diagnosticados, tratados a tempo, irão condicionar o aumento da mortalidade em 2021, 2022, etc. E vamos ter que viver com isso e vamos ter, todos nós, que suportar isso. E este encerramento dos cuidados de saúde não faz sentido. Particularmente agora, que o número de casos, que já tinha ultrapassado em muito a capacidade de resposta dos nossos colegas de medicina geral e familiar, centrados apenas no registro e na monitorização dos casos de Covid, e que não têm tempo para atender outros doentes, faz menos sentido agora, em que foram completamente ultrapassados. Há clusters de doentes positivos que, ao fim de uma semana, ainda não foram contactados pelas autoridades de saúde e, portanto, não permitem nenhuma intervenção preventiva. E, além disso, infelizmente, e eu posso explicar isto muito bem, porque sei exatamente o que se passou, não se preparou a resposta das instituições hospitalares. Isto não se resolve nem se mitiga fechando a sociedade. Ter-se-ia prevenido se na altura certa, em março e abril, se tivesse permitido que o grupo designado para implementar um sistema informatizado, centralizado, de gestão de todas as camas nos hospitais públicos, privados e sociais, obviamente que nestes 2 últimos setores, com a concordância dos mesmos, justamente compensados e todas essas condições adequadas, tivesse sido possível fazer isto para as camas hospitalares, de cuidados intensivos e também para os hospitais. Não é preciso criar hospitais de campanha. É preciso utilizar hotéis que estão informatizados, que é possível ligar à rede e que estão vazios, estão às moscas. E há muitos doentes nos hospitais atualmente que são casos sociais, que podem ter alta, mas não têm para onde ir. E para aquilo que vou dizer, esta estratégia, nomeadamente os hospitais, é fundamental.
Além disso, não compreendo porque é que não se usa generalizadamente os testes de diagnóstico rápido baseados na detecção de antigênio para fazer aquilo que é preciso, que é diagnosticar e rastrear todos os que têm infecção pelo vírus, sintomáticos e assintomáticos, para que se possa intervir junto desses e deixar a esmagadora maioria da população trabalhar, produzir e a sociedade funcionar. Se conseguirmos isto, é muito mais eficaz que qualquer recolher obrigatório, seletivo, em determinadas horas do fim de semana ou da noite. E, portanto, a minha primeira sustentação é que a cura é pior que a maleita. Está a fazer mais mal do que a maleita. E para poder explicar aquilo que proponho, gostava que vissem este diapositivo esquemático, onde as fases da doença estão demonstradas. As pessoas que não têm sintomas, que não têm doença, que ainda não entraram em contacto com o vírus, as pessoas que entraram em contacto com o vírus, mas ainda não têm sintomas e podem nunca ter, e são portadores assintomáticos, mas disseminam a infecção, as pessoas que têm sintomas, felizmente a maior parte das pessoas cabe nesta categoria, e aqueles que infelizmente veem a sua situação clínica agravar-se e entram em estados graves. O que nós sabemos até ao momento, de evidência científica baseada em ensaios clínicos duplamente cegos, controlados por placebo, com número suficiente de doentes, aleatorizados, é nesta fase avançada da doença. E sabemos, com todas as críticas que pode haver aos ensaios clínicos realizados, que estes fármacos que aqui estão, remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, interferon beta-1A, não têm eficácia no tratamento desta fase da doença. E sabemos que só há a dexametasona, que tem eficácia quando usada nos doentes certos e na altura certa. Ora, as autoridades de saúde mundiais recomendaram que não se utilizasse dexametasona no tratamento de doentes Covid, quando todos os especialistas, infecciologistas, intensivistas, internistas e a evidência existente anteriormente sabiam e demonstrava que os corticosteroides são eficazes nos síndromes inflamatórios, de resposta inflamatória exuberante, associados às infecções virais e bacterianas. E, portanto, não havia nenhuma razão para que não se utilizassem na Covid-19, que mata os doentes exatamente por esta hiperreação do organismo. Infelizmente, tal como diz o investigador inglês deste ensaio clínico, estas autoridades de saúde, mais politiqueiros e incompetentes do que propriamente investigadores, são responsáveis pela morte de milhares ou dezenas de milhares de doentes em todo o mundo. Felizmente em Portugal, ao contrário de outros países cuja cultura e o receio dos processos judiciais os leva a cumprir rigorosamente as recomendações das organizações de saúde, em Portugal os médicos marimbam-se nisto, como se marimbam nas normas atuais da Direção-Geral de Saúde, no que diz respeito à terapêutica, totalmente erradas, e fazem a medicina como deve ser feita. E talvez esse seja um dos fatores do nosso sucesso. Mas isto demonstra que é preciso atuar mais cedo, atuar antes da doença, atuar nas primeiras fases da doença. E o que é que podemos ter para isso? A vacina. Eu tenho receio de me atrever a falar da vacina, porque há aqui no painel quem saiba disto a sério. Eu não sei. Mas gostava de fazer alguns comentários. O primeiro é que acho louvável que haja centenas de empresas que estão a investir o seu capital, correndo riscos enormes, para conseguir produzir uma vacina eficaz e segura. E compreendo que neste momento se assista a um marketing científico, ainda sem nenhum estudo publicado, para posicionar as empresas que produzem vacinas. É absolutamente natural e normal, porque algumas, admito eu, não irão ser remuneradas pelos grandes investimentos que fizeram. Mas o que já não me parece realista é que se atire areia para os olhos das pessoas e se use a vacina como uma panaceia universal que vai aparecer amanhã e que vai resolver o problema. Não é. Quem dera que fosse. E é preciso sermos realistas e compreendermos que não sei quanto tempo vai demorar até que haja uma vacina aprovada, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei. E depois de aprovada é preciso produzi-la e distribuí-la em quantidades que sejam suficientes para garantir um efeito
no controle da pandemia. E ainda há pouco tive informações de um diretor de uma grande empresa que produz os vials, as seringas, para se pôr a vacina lá dentro e administrar, que me dizia que, ou que me informavam, que mesmo produzindo 24 sobre 24 horas, 7 dias por semana, sem paragem, a capacidade de produzir essas seringas não chega para responder num curto espaço, imediatamente, às necessidades da população mundial. E, portanto, não faz sentido desenharmos uma estratégia à espera da vacina. E a minha proposta, e do grupo que integro, é que, sem haver ainda, com base nos critérios clássicos da medicina baseada na evidência, fármacos que possamos usar nestas fases, já há indicadores de que fármacos como a hidroxicloroquina e a ivermectina, e se calhar outros, podem ser utilizados com sucesso nestas fases. Estão aqui estudos que foram publicados ao longo deste ano, na direita, em relação à hidroxicloroquina nestas fases precoces. Alguns desses estudos, como por exemplo este aqui, publicado no New England, creio que é este, creio que não estou a enganar-me, foi publicado como sendo uma demonstração da ineficácia da hidroxicloroquina em profilaxia pós-exposição. E as análises matemáticas efetuadas posteriormente, e mesmo o próprio estudo, não permitiam dizer nada disso. E eu não vou alargar-me para não ser acusado de teorias da conspiração. O que todos os estudos demonstram é uma clara tendência favorável à hidroxicloroquina. E a meta-análise, com a metodologia estatística adequada, demonstra exatamente isso. É curioso que na Índia tem sido apresentada como o país do caos, abrindo telejornais porque tem 50 mil novos casos ou 60 mil novos casos num dia de infecção pelo SARS-CoV-2, sem se pensar que a Índia tem 1 milhão e mais não sei quantas centenas, 1 bilhão e mais não sei quantas centenas de milhões de habitantes, e que 50 mil novos casos na Índia não tem nada a ver com 30 mil novos casos na França, que tem 60 milhões de habitantes, e ocorre exatamente no mesmo dia ou no dia anterior ou no dia seguinte. E, portanto, não se fazendo isso, mesmo dando de barato a questão de diferente capacidade de testagem, mas na Índia, desde o início de março, que se promoveu a utilização de hidroxicloroquina profilática. A hidroxicloroquina é usada em centenas de milhares de doentes e foi usada em milhões de doentes em todo o mundo e demonstrou um perfil de segurança excepcional. Nos doentes com doenças autoimunes é usada na dose de 200 a 400 mg por dia, durante longos períodos. A dose profilática que foi instituída na Índia, cujos cientistas e investigadores são de nível internacional, é de 400 mg uma vez por semana. E foi instituída para grupos de risco, profissionais de saúde. E os indianos foram analisar, julgo que é este ensaio aqui, este estudo aqui. E o que demonstraram é que, ao fim de 4 semanas de terapêutica, portanto, admitindo já a impregnação do fármaco, há uma redução da taxa de infecção da ordem dos 80%, se não estou em erro. E, mesmo perante toda a campanha que, entretanto, foi feita por razões que não interessam, relativamente à hidroxicloroquina, em vez de a suspenderam, alargaram, intensificaram a profilaxia com hidroxicloroquina. Mas, mais recentemente, os australianos verificaram que a ivermectina, um antiparasitário, podia ser outro medicamento a reposicionar neste campo. Foram publicados vários estudos observacionais que estão aqui e vários ensaios clínicos randomizados e controlados, e todos eles tendem a favorecer a ivermectina e a meta-análise é clara. Como este fármaco é usado no tratamento também de dezenas ou centenas de milhares de pessoas, principalmente nos países, nomeadamente da América do Sul, para combater as parasitoses, as espongiloidias e a oncocicose, nós podemos ter dados epidemiológicos destes países. Aqui, estes dados são de Peru e demonstram isto. O que é que fizeram? Os governadores destes estados, porque o governo peruano proíbe a utilização de ivermectina para a profilaxia da Covid, disseram assim, não, nós vamos fazer desparasitação da população, como já fizemos outras vezes. E aqui, a cinzento, está a data da distribuição da hidroxicloroquina. E aqui a vermelho, a evolução da mortalidade. Da hidroxicloroquina, perdão, da ivermectina. E aqui a vermelho, a distribuição da mortalidade. A evolução da mortalidade. Pode ser uma coincidência.
mas é apelativo. E aqui no Brasil, no Alto Paraná, fizeram o mesmo, e aqui estão a incidência comparada com os outros estados, e aqui a mortalidade comparada com outros estados. Bom, dito isto, gastaria estes últimos minutos para apresentar a proposta que enviei para todas as autoridades de saúde em Portugal e para todos os grupos parlamentares e presidentes das comissões parlamentares de saúde e do trabalho e segurança social. E queria começar por dizer que eu, pelo menos, estou cansado de ser tratado pelos magistrados políticos deste país como um atrasado mental. O povo a que pertenço, o povo de que sou parte, neste fim do primeiro quartal do século XXI, é um povo instruído, moderno, evoluído. E sem sentimentalismos históricos, é um povo multissecular que ultrapassou as mais tremendas dificuldades e foi exemplo, por exemplo, muito recentemente, há dezenas de anos ou uma centena de anos, no combate à tuberculose, sem confinamentos. Numa altura em que a possibilidade de tomar medidas, do ponto de vista cultural, era completamente diferente da que é agora. E sem sentimentalismos históricos, não existe, há muitos séculos, como a nação organizada em Estado mais antiga da Europa, por acaso. E se houver historiadores que dizem o que é por acaso, abençoado acaso. E este povo pode ser mobilizado, o povo que somos pode ser mobilizado, informado, pode-se trabalhar com o povo para lançarmos o combate eficaz, mobilizador, com adesão a esta gravíssima situação de saúde e social que atravessamos. Estou farto de ser tratado como atrasado mental. Estou farto dos governantes paternalistas, condescendentes e da maneira como nos tratam. E as minhas propostas são deixar o amadorismo comunicacional, chamar e pagar a quem sabe de comunicação e apostar em campanhas em todos os meios comunicacionais e veículos comunicacionais, institucionais, não institucionais, formais, informais, públicos, privados, para atingir todos os grupos sociais, todos os grupos etários, para intensificar e fazer com que as pessoas voluntariamente adiram ao distanciamento social, à lavagem e desinfecção das mãos e ao uso de máscara, que são os fatores centrais de sucesso no combate. O objetivo: garantir a maior adesão possível às medidas de prevenção não farmacológica. E envolver personalidades, líderes de opinião, personalidades públicas, ir aos locais, em vez de estar a dar conferências de imprensa todos os dias, ir aos locais de maior degradação social, interagir com as pessoas, convencê-las a aderir. Depois, disseminar os testes rápidos, podem ter alguns defeitos. Eu não sou dos que acha isso, mas admito. Mas do ponto de vista epidemiológico fazem todo sentido. E testar, pedir a ajuda das farmácias e dos farmacêuticos, das coletividades que têm médicos e enfermeiros, das carrinhas disponíveis, móveis, como são as do Serviço de Luta Antituberculosa, nos postos de rua, testar em todo o lado, identificar as pessoas que testam positivas para a Covid, para podermos ajudá-las, intervir nessas pessoas e deixar a esmagadora maioria trabalhar e manter a sociedade produtiva. E garantir que essas pessoas fazem quarentena. Mais uma vez, informando, envolvendo, ensinando-os qual é a terapêutica sintomática, que é muito fácil. E, na minha visão, mas é um assunto que discutirei daqui a mais um bocadinho, iniciando a terapêutica dita curativa. E informando sobre sinais de alerta e agravamento para que as pessoas possam recorrer na altura certa aos serviços de saúde e não os sobrecarregando com a realização dos testes. Mais uma vez, garantir informação, formação e o máximo de tranquilidade para quem está positivo. E neste contexto, investir dinheiro, em vez de investir em medicamentos inúteis aos 35 milhões, investir dinheiro para termos uma linha telefónica totalmente disponível para quem testa positivo. Para os tranquilizar, para os ajudar, para os informar, para os orientar.
e libertar a saúde 24 para quem precisa dela e não tem Covid, e libertar os cuidados primários de saúde para a atividade assistencial. E, na minha visão, iniciar a quimioprofilaxia farmacológica, generalizada, destinada apenas a grupos, mas iniciar. E deve ser discutido antes, obviamente, mas não deve ser discutido pelos do pensamento único. A discussão deve ser aberta a quem pensa e tem propostas alternativas. O grupo de que faço parte publicou, com dezenas de autores, um artigo cuja última frase está aqui escrita. É necessário que as autoridades públicas de saúde tomem decisões difíceis, agora, e apesar de haver dados limitados, ofereçam tratamento ambulatório em largas quantidades e em largas fontes, sem mais atrasos. E estas são as minhas propostas, associadas ao facto de ainda estarmos a tempo, se houver força e poder dos responsáveis pelo Ministério da Saúde, de calar os donos das quintinhas, da SPMS e de outras organizações do Ministério da Saúde e obrigá-los a fazer aquilo que se recusaram a fazer, que é colaborar com quem sabe na criação de uma rede informática que permita a monitorização de toda a capacidade instalada em todos os setores para responder ao Covid, em vez de andarmos a lidar com catástrofes que estão a acontecer nos hospitais e a lidar com elas amadoramente, com telefonemas de uns para os outros, enfim, e com tudo aquilo que nós sabemos que se passa nos hospitais e que não vale a pena aqui dizer. E por causa disto, tenho lutado em todos os lados e tenho sido censurado em muitos, nomeadamente em plataformas internacionais de petição, assinadas por pessoas desde a Austrália e investigadores e médicos desde a Austrália dos Estados Unidos, que retiram. E criei esta página na net, criamos, amadora, fomos nós que a fizemos, fomos nós que a pagamos. O endereço é petiocovid.com, tem muitos links para muitas informações e se conseguir despertar a atenção de alguém para propostas alternativas, peço-vos que acedam a este site. Não é patrocinado, não tem financiamento nenhum, não faz publicidade a ninguém, não procura fundos nenhuns e tem este botãozinho que permite ver a petição na Assembleia da República, na página da Assembleia da República, que foi imediatamente entregue e não ficou à espera de recolher assinaturas para não atrasar. Mas tem 30 dias para que a burocracia se processe até chegar à Comissão Parlamentar de Saúde. E se lerem e concordarem, podem clicar neste botãozinho aqui ao lado e em 2 minutos têm acesso a um site público onde podem ler a petição e se concordarem e tiverem disponibilidade e tempo, subscrevê-la. Muito obrigado por esta oportunidade e pela atenção que me deram. Muito bom dia.